Olá, meus queridos, espero que vocês estejam bem. Vamos iniciar mais uma aula de História. Hoje vai ser uma aula de correção da atividade referente ao Renascimento e Humanismo. A aula também que vai servir para tirar algumas dúvidas que possam ter surgido aí no momento da realização da atividade, tá bom? A primeira página que foi proposta para vocês que fala sobre o humanismo, o geocentrismo e o heliocentrismo, que também foi explicado durante a exposição aqui em vídeo mesmo. Deixa eu só tentar colocar aqui a canetinha. Pronto. Primeira questão, logo mais aqui acima. Quem eram os humanistas e o que defendiam? Quais eram as ideias que eles defendiam? Os humanistas eram esses pensadores que se opunham à ideia da igreja, à ideia que a principal instituição defendia, que é a imposição de algumas ideias, limitações, domínio, sobre os costumes da época. Defendiam liberdade, defendiam o uso da racionalidade, defendiam o uso da ciência, a razão para se chegar a um progresso. Enfim, as ideias humanistas estavam muito ligadas ao uso da razão, a capacidade racional do ser humano, entendendo também o ser humano como um ser individual, como um ser que detém liberdade. Essa aí é a primeira questão. Segunda questão. Marque um X na alternativa que representa o complemento correto da frase abaixo. Depois preencha a lacuna da frase com o complemento que você escolheu. Os humanistas propunham uma retomada dos estudos. Essa questão, gente, vocês vão retomar durante toda a atividade. Por que a gente retoma esse conceito aí durante toda a atividade? Porque é extremamente importante que vocês não esqueçam dessa informação. Por isso que a gente vai estar exercitando aí. Então, eles retomam a cultura clássica grego-romana. Então, vai estar sempre valorizando esses aspectos aí. Agora, a terceira questão. A terceira questão fala assim: observe as imagens a seguir e responda as questões. Qual a teoria está representada na imagem A e na imagem B? Na imagem A, a gente pode observar que é a Terra no centro. Então, essa teoria é a teoria defendida pela Igreja na Idade Média, que é o geocentrismo. Em contrapartida, na imagem B, como a gente pode ver aqui, vamos só marcar. Está bem marcado, né? Mas dá para entender. No B, a gente pode observar que é o Sol. O Sol ele se destaca como um centro aí do universo. Então, a gente vai falar aqui no item B, na imagem B, nós estamos falando do heliocentrismo. Vamos para a próxima página. Explica a teoria que é representa na imagem A. A teoria que é representada na imagem A é a teoria do geocentrismo, que é o centro, a Terra é o centro das discussões, representando aí o teocentrismo, a característica muito presente da Idade Média, defendida pela Igreja Católica. E a imagem B, a gente pode observar a figura do Sol no centro do universo, representando o heliocentrismo. Vamos para cá. Primeira questão. Qual a definição de renascimento? De acordo com o item A. Só achei aqui. Pronto. O termo renascimento foi utilizado por homens daquele tempo para definir esse momento de intensas mudanças como um despertar. Esses homens do século XVI percebiam que viviam como uma nova época, consideravam a época anterior, o período do que passou a ser chamado de Idade Média, como um tempo de trevas, obscurantismo, e marcaram sua diferença com esse tempo passado. Voltavam-se para o passado mais distante, a idade
a antiguidade. Qual a definição de renascimento de acordo com o texto? De acordo com o texto, renascimento é um novo despertar. É utilizado por homens que, também aqui ele fala, como um novo despertar. Como o próprio nome ele dá a entender, renascimento, renascer, trazer de volta, despertar. E o que é esse despertar? E é a resposta do item B. Como as pessoas do século XVI consideravam a época anterior? A época anterior, o Renascimento, é a Idade Média. Então eles consideravam essa Idade Média um período de obscurantismo, um período de trevas, e é justamente isso que eu também expliquei na aula expositiva sobre esse conteúdo. O obscurantismo, eles acreditavam que por eles não ter tido tanto uso da liberdade para desenvolver ciência, então eles ligavam aquilo ao obscurantismo, à ignorância. De que maneira eles procuravam se distanciar dessa época? Buscando aproximar as obras renascentistas às influências lá da antiguidade, influências greco-romana, que a gente tanto tem repetido e vamos repetir ainda mais. Tem B respondido. Segunda questão. Relacione as etapas básicas do método científico moderno no seu significado correto. Raciocínio. O uso da racionalidade para chegar a uma conclusão. Observação. Baseia-se na observação da natureza dos fenômenos relacionados a ela. E a experimentação é a criação de lei ou teoria com base na reprodução, na repetição das experiências, dos fenômenos também da natureza. Continuando. Observe a imagem a seguir. A imagem é o homem vitruviano, do Leonardo da Vinci. Faça uma descrição da imagem e mencione o período histórico em que ele foi produzido. A gente observa aqui que o homem vitruviano, ele é uma representação do homem como centro desse universo, como a ideia é proposta, e ele representa a harmonia e o equilíbrio. Então a imagem está mostrando aqui que o ser humano é harmônico, as medidas perfeitas, e o ser humano vai ser um retrato, é algo vai ser estudado e analisado aí nesse período, não só por Leonardo da Vinci, mas também pelos outros pensadores da época, escultores, enfim. Qual a relação entre a representação da imagem e o chamado antropocentrismo? Se observa que Leonardo da Vinci coloca o homem vitruviano bem no centro, assim como propunha o antropocentrismo, colocar o homem no centro da discussão, expor, entender o homem como agente transformador de tudo também. Em qual período histórico Leonardo da Vinci e outros artistas, pensadores do Renascimento se inspiravam para compor suas obras? Simples e só voltando ao que foi dito anteriormente. Foi o período da antiguidade, as inspirações de Grécia e Roma. Segunda questão. Complete as frases com as palavras do quadro abaixo. Durante o período renascentista, as principais cidades italianas que tinham a centralização do comércio eram Veneza, aqui no item A, eram Veneza, Gênova e Florença. Item B. Muitas obras de arte renascentistas tiveram contribuições dos estudantes. Gente, item B ficou, não deu pra ver não, mas que sobrar a gente vai colocar aí no B, no pro C.
A música renascentista se caracterizava por se distanciar do divino e valorizar o profano, no item C. Os artistas renascentistas tiveram de se preocupar em estudar geometria e matemática para dominar a técnica da perspectiva. Provavelmente, o item B, muitas das obras renascentistas tiveram contribuições dos estudantes para estudar anatomia. Precisava estudar anatomia para tentar reproduzir, chegar ao mais próximo os escultores e os pintores, para chegar mais próximo do corpo humano, tentar reproduzir. Vamos para agora a terceira questão. Preencha os quadros abaixo com as principais características de cada uma das áreas do Renascimento italiano. Preencha também com uma obra ou um artista que se destacou nessa perspectiva. Vamos lembrar que tanto na arquitetura como na escultura, música e literatura, eles tinham fortes influências da antiguidade clássica, Grécia e Roma. Na própria arquitetura, eles tentavam demonstrar nas suas obras equilíbrio e harmonia, assim como o Leonardo da Vinci no Homem Vitruviano. Outros artistas também tentaram reproduzir em suas obras. O nome da arquitetura é o Donato Bramante. Na escultura, observa também lá no item B que a gente dizia que se estudava muito anatomia para tentar chegar mais próximo da reprodução. Então, na escultura eles faziam todo esse estudo para se aproximar e ter também como influência as obras, as esculturas de Grécia e Roma, dos corpos humanos. E na música, o nome é o Michelangelo e Donatello, expoente da cultura. E na música eles tentavam fazer uma harmonia entre duas ou mais vozes ou instrumento, que é chamada polifonia. E um grande nome também da música, de contribuição da música, Giovanni Palestrina. E na literatura, a gente pode destacar também as influências dos gêneros literários de cultura clássica, a poesia e, de uma forma geral, uma obra que se destaca, Decameron, de Giovanni Boccaccio. Vamos aqui para a próxima. E essa parte aqui é para finalizar, fazer um breve resumo do que a gente estudou até agora, né? A técnica cria um efeito diferente de profundidade e de arte. Qual é a técnica? Perspectiva, efeito diferente de profundidade nas obras de arte. Defendia a necessidade de aprimorar os conhecimentos sobre os seres humanos e de estimular a criatividade individual e a liberdade de pensamento. É o humanismo. A ideia de que Deus é o centro de todos os fenômenos do universo. O teocentrismo, Deus como centro. A ideia de que o ser humano é o centro dos fenômenos do universo chama-se antropocentrismo, só para relembrar os conceitos. Foi um grande movimento cultural, intelectual e econômico que teve início na Itália, Renascimento. E é baseado em 3 elementos do raciocínio, observação e experimentação. O método científico, para finalizar aí. Gente, fizemos aí a finalização com os conceitos. Espero que tenha ficado claro. Espero que vocês tenham entendido bem. Na próxima aula também vamos organizar a correção também, um momento de tirar dúvidas e ver o que foi que acertou, o que errou e fazer uma revisão geral do conteúdo. Espero que tenham entendido, fiquem bem e até a próxima aula.